Boa noite, paz seja convosco. É com uma enorme alegria que estamos aqui reunidos para participarmos deste culto de domingo, segundo domingo, o culto de Santa Ceia. E eu reservei uma palavra ao teu coração e gostaria de compartilhar contigo. Gostaria que você participasse juntamente comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 8. E a palavra de Deus diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e disse-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essa hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E tremendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Meu querido, ceia do fortalecimento, ela tem o intuito, fortalecer a tua caminhada, a tua vida e principalmente fortalecer os teus passos. Se nós olharmos para essa passagem, Elias foi um instrumento de Deus para aquela época. Elias foi chamado por Deus para trazer Israel um arrependimento. Ele anunciou um período de seca e nesse período ele protegeu do sofrimento, da angústia e da falta de chuva o povo de Israel. Elias desafiou Acabe e Jezabel e os seus 850 profetas de Baal para provar que existia um Deus verdadeiro. Depois de derrotá-los, depois de mostrar que existia um Deus verdadeiro, e depois que os 850 profetas foram mortos, a Bíblia fala que ele demonstrou o poder de Deus através do fogo que desceu do céu naquele lugar. Depois de ter obtido uma grande vitória, ele sentiu desânimo e fugiu diante das ameaças de Jezabel. E aí nós podemos ver que ameaças nos afrontam. Nós podemos diariamente ter lutas e dificuldades que precisamos enfrentar corriqueiramente. Mas depende do posicionamento que nós tomamos, nós obtemos vitórias ou muitas vezes somos derrotados. Se nós olharmos para a vida deste homem que provou da ousadia e do poder de Deus, ele sentiu-se desanimado. Ele sentiu que estava solitário. E a Bíblia fala que Elias saiu de Israel, ele passou por Judá e vai para o deserto. E lá no deserto, ele pede que Deus tome a sua vida. Um caminho que não demoraria 40 dias, mas ele precisava, no decorrer dessa caminhada, ele precisava ouvir Deus. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Eu imagino que a igreja do Brasil está num período de poder ouvir Deus. Eu imagino que a igreja do Brasil está passando por um período onde ela precisa aprender a confiar em Deus. E nós, como igreja, estamos passando por este momento. E eu queria dizer para você, dependerá exclusivamente do teu posicionamento para que você obtenha a sua vitória. Os números, as notícias,
as situações, elas não são favoráveis. Exatamente como não era favorável para esse profeta enfrentar 850 homens. Mas quando ele enfrentou esses 850 homens, ele confiava no poder não da sua mão, mas ele confiava no poder de um Deus que respondia com fogo. E eu creio que nesses dias também nós dependemos de um Deus que representa verdadeiramente o fogo que consome, o fogo que extirpa, o fogo que limpa. E para ser profético, eu gostaria de dizer que Deus traga o seu fogo consumidor sobre a nação brasileira, para consumir exatamente todos os altares que foram levantados nessa nação, onde Deus não é um Deus verdadeiro. Nos altares onde foram levantadas, onde a fama seria mais importante do que as pessoas que estivessem ao seu lado. Os altares que levantaram pela fama momentânea, porque é dentro da minha casa, é dentro da tua casa que nós somos reconhecidos por Deus. É no momento que eu dobro o meu joelho, é no momento que eu busco a face de Deus, que eu sou verdadeiro perante o Senhor. Então eu gostaria de ousar nessa noite dizer: Senhor, derrama o teu fogo consumidor sobre essa nação. E tudo aquilo que não provém de ti, e tudo aquilo que não provém das tuas obras, mostra quem verdadeiramente é o Deus de Israel, o Deus que nós servimos. Então eu confio nessa palavra. Se nós olharmos para tudo isso, nós vamos ver que a resposta de Deus foi a menos imaginável, ou a menos imaginada pelo profeta. Deus manda um anjo com comida para que o profeta se alimentasse. E essa comida, a palavra de Deus diz que ela deu força para uma caminhada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, ou seja, o Monte Sinai. Ao chegar lá no monte, depois de ter andado 40 dias e 40 noites, depois de ele ter tido tete-a-tetes íntimos com Deus nessa caminhada, a primeira coisa que ele faz é chegar naquele lugar e lamentar a situação que ele se encontrava, porque ele acreditava que ele era o único que tinha sido preservado, o único como voz profética naquele lugar, naquela cidade, naquela nação. Ser o único defensor de Deus em Israel. Deus poderia ter demonstrado o seu poder de várias maneiras. Deus poderia ter se manifestado no meio de um vento forte, mas ele não estava no vento forte. Deus poderia ter se manifestado como um grande terremoto, mas a Bíblia diz que ele não estava no meio do terremoto. Deus poderia ter se manifestado como fogo, mas a palavra de Deus diz que ele não estava no fogo. Mas Deus demonstrou a sua atenção e o seu cuidado através de algo que muitas vezes nós não conseguimos ouvir. E a Bíblia fala que ele falou ao profeta com uma voz suave. A voz suave de Deus é a voz que faz estremecer o nosso coração. A voz suave de Deus é aquela que mostra que o nosso chão foi tirado, mas a sua mão está nos segurando, está nos confortando e está nos abençoando. Deus assegurou ao profeta que ele não estava só. E Deus disse assim: eu preservei 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos. Eu não sei quantas pessoas o Senhor vai preservar nessa caminhada, mas eu queria dizer para você que Deus vai levantar muito mais do que 7.000 homens e mulheres neste Brasil para fazer a diferença nesses últimos dias. Se levantará um fogo tremendo, varrendo toda a América, para que daqui saia homens e mulheres que serão profetas às nações. Porque o Senhor está trazendo um grande avivamento sobre a nossa nação. E eu peço que Ele venha falar exatamente como Ele falou ao profeta, com uma voz suave e tranquila ao teu coração. Elias voltou a Israel revigorado e continuou o seu trabalho com dedicação. Saiba, Deus não precisa agir da maneira que eu espero para saber quem Ele é.
Deus não precisa agir na hora que eu desejo para saber que Ele age. Mas independente de como e quando Deus age, aquele que é servo fiel, ele aprende a confiar nele e continua servindo com fé. Ceia do fortalecimento é para aqueles que querem aprender a se fortalecer em Deus e continuar a confiar que mesmo que Deus não me responda da maneira que eu acho, da maneira que eu espero, eu sei que Ele sempre responde. Você que tem esperado uma resposta de Deus para esse tempo, você que tem esperado uma resposta de Deus para a situação que você está enfrentando, saiba, Deus tem resposta para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, para o seu filho, para este momento que a igreja está enfrentando. Deus sempre tem uma resposta para as nossas vidas. Amém? Eu queria partilhar contigo agora da Santa Ceia do Fortalecimento. Eu queria convidar você que separou na sua casa o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus que foi moído na cruz do Calvário. Você que na sua casa separou a sua água, se você na tua casa tem o suco da vide, você pode participar da mesma forma. E eu queria, juntamente contigo, ler o que Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto, como deveria ser a celebração da Santa Ceia. No capítulo 1 de Coríntios, capítulo de número 11, o versos 23 até o 33, a palavra do Senhor diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos aqueles que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa é a ministração que Paulo direciona a uma igreja, a minha igreja, a tua casa. E nessa instrução, ele está falando sobre os alimentos que compõem a Santa Ceia. O pão representa o corpo do Senhor Jesus que foi moído lá na cruz do Calvário. E este corpo hoje, ele é liberado a mim e a você através do pão. Que através de todas as pisaduras do corpo de Cristo, você receba saúde, você receba paz, você receba tranquilidade e você receba fortalecimento. Que este pão seja alimento para mais de 40 dias na sua caminhada. Seja paz e tranquilidade para todas as decisões que você precisa tomar nesses dias. A água representa, aqui neste momento, representa o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. A minha caminhada, a tua caminhada, sem Jesus e sem o Espírito Santo, nós estamos viajando sozinhos, solitários. Mas eu queria dizer para você que a palavra de Deus diz que a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, Ele estaria comigo até a consumação de todos os séculos. E eu creio nisso. Por isso eu te convido, juntamente comigo, a participar do corpo. E juntamente comigo a participar da água, que representa o Espírito Santo de Deus. Eu quero abençoar juntamente contigo neste momento. Pai, eu te apresento agora o pão. E ele representa o teu Filho amado, que através do seu sacrifício na cruz do Calvário, trouxe saúde ao corpo do homem,
trouxe paz ao seu coração e saúde à sua alma. E eu apresento também neste momento a água, que neste momento representa o teu Espírito Santo, o Paráclito divino, Pai querido, e é Ele quem verdadeiramente estará trazendo fortalecimento nessa caminhada. Da mesma forma, Pai, que o Senhor acordou, Pai querido, Elias para que ele comesse e ele se alimentasse porque o caminho era longo, que o Senhor esteja agora, Pai querido, da mesma forma, acordando a tua igreja para a caminhada, para este momento que nós precisamos continuar a andar neste mundo, para ter vitória e ter, Pai querido, satisfação em nossa alma. Abençoa, Pai querido, a partícula de pão e a água, que sejam alimentos para a nossa alma. Podeis participar do pão, querido. Podeis participar da água. Se você puder, neste momento, convide a sua família, se reúna juntamente com eles e nós queremos um momento de oração. Eu convido você a fechar teus olhos, eu convido você a se apresentar ao Senhor, eu convido você a se derramar perante o Senhor. Soberano Pai, Tu conheces, Pai querido, a cada um de nós. Tu sabes que precisamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito. Tu sabes, Pai querido, que existem em algumas casas, em alguns lares, pessoas que estão preocupadas. Pessoas que não sabem do dia de amanhã. Pessoas que estão preocupadas com seus familiares, que muitas vezes estão dispersos por causa deste momento de isolamento. Não pode estar junto da sua casa, não pode estar junto dos seus filhos, não pode muitas vezes estar junto com os seus netos. Mas que o Teu Espírito Santo, da mesma maneira, Pai querido, que aquele anjo chegou naquele lugar, que o Teu anjo chegue nessa casa, que o Seu anjo fortaleça, Pai querido, a vida do meu irmão, que o Seu anjo, Pai querido, agora restabeleça as suas forças, porque a caminhada não terminou, Senhor. E nós queremos ainda trilhar, Pai querido, caminhos de bênção e de vitória. Nós queremos testemunhar da grandeza do Teu amor, da Tua graça. Então, neste momento, Senhor, fortalece a vida de cada um de nós. E nos dá, Pai querido, a Tua perfeita e graciosa paz. Que o Teu Espírito Santo, Pai querido, que sonda, Pai querido, o íntimo do coração, esteja sondando o coração dos Teus servos. E que a Sua voz suave e mansa, Pai querido, possa falar a Ele nessa noite todas as Tuas grandezas, de todo o Teu cuidado, de toda a Tua paz e de toda a Tua grandeza. Espírito Santo, fortalece os pés que estão vacilando, fortalece os joelhos cansados, fortalece os braços, Pai querido, que estão esmorecendo. Dá, Pai querido, a certeza da bênção e da vitória neste momento. E conduz, Pai querido, a caminhos aplanados, caminhos de vitória, caminhos de bênçãos, caminhos de paz e de tranquilidade. Pai, a primeira ceia que nós participamos separados, estamos acostumados no convívio, Pai querido, da igreja. E neste momento, Pai querido, não nos dá a liberdade, Pai querido, a situação e nem os decretos do homem não nos deixam estarmos juntos. Mas que da mesma forma, a maneira que eu estou sentindo a Tua glória neste lugar, que dentro dessa casa, dentro dessa família, o Senhor invada os seus corações e preencha, Pai querido, todas as necessidades dos Teus servos. E que a Tua paz, que excede todo o entendimento do homem, esteja, Pai querido, sobre essa casa, fortalecendo e dando, Pai querido, sustento nessa caminhada. Em nome de Jesus eu oro e declaro a Tua bênção e a Tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Igreja, eu queria dizer para você que o Senhor tem histórias novas para você. Eu queria dizer que o Senhor tem um tempo novo para a sua igreja, um tempo novo para a sua casa. Que o Espírito Santo fortaleça e que o Espírito Santo te resista verdadeiramente de graça e de paz. Quero orar por você, encerrando o culto dessa noite.
Pai, em nome do Senhor Jesus, esteja abençoando cada lar neste momento. E que o Senhor esteja, Pai querido, sobre as nossas vidas com a sua mão. Para todos aqueles que precisam trabalhar, sair para trabalhar, que o Senhor cerque, Pai querido, com o teu sangue e que a sua mão seja a proteção, Pai querido, necessária para a sua caminhada. Que durante essa semana, durante esses dias, haja conforto e paz no coração de cada um. Que nesse mês de abril nós possamos ser fortalecidos no teu amor, na tua graça. Por isso, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo seja sobre você, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.